Pessoal, boa tarde, oficialmente falando. Boa tarde, professor. Boa tarde. Boa tarde. Espero que vocês estejam muito bem, né, Boa para tarde. poder prosseguir aí os nossos trabalhos. Na semana passada, a gente teve a fatalidade dos problemas de internet, mas depois eu estava olhando a gravação da aula até que a gente avançou um pouquinho, né? Assim, saímos do lugar onde a gente estava e passou um pouquinho para frente naquele caminho, né? Naquele estudo ali realizado. E aí eu planejei para hoje, então, não foi continuar o conteúdo para o próximo, né? Porque o próximo é o segundo reinado. Então eu preferi a gente ficar no primeiro reinado no Brasil ainda nessa aula e depois, na próxima aula, a gente continua. Não adianta, nós não precisamos correr com nada, né? É importante que vocês criem algumas significações aí. Então, eu quero falar a pauta da aula de hoje, o que eu gostaria de tratar com vocês aqui hoje. Então, seria, terminar de realizar aquela leitura sobre o Brasil... Professora, Ana Laura não está dando conta de entrar. E aí? Ela vai ter que ver lá, né? Bom dia, professor. Bom dia, tá bom? Tudo bem, senhor? Joia, graças a Deus. Amém. Então, meninos. Ela conseguiu? A Ana Laura conseguiu? Olha minha tela. Fica assim, ó. Fica assim, não entra, fica assim. Mas você já entrou, não precisa entrar por aí, não, hein? Qualquer coisa, fala para quem não conseguiu entrar e mandar uma coisa no WhatsApp aí, um pontinho, que aí eu posso mandar o link direto lá para a pessoa, né? Para ficar mais fácil nesse sentido aí. Mas aí vamos adequando e vamos avançando, né? Então, o nosso objetivo aqui é terminar aquela leitura daquele texto, fazer os comentários sobre o primeiro reinado no Brasil. Depois a gente vai conversar especificamente sobre a Confederação do Equador, né, um fato histórico, uma situação que ocorreu aqui no Brasil também, né? Aí, conforme o tempo, a gente vai ver a Guerra da Cisplatina, conforme o tempo. Então, na verdade, eu já acho que a gente nem vai entrar nesse ponto ainda hoje. Mas eu preciso tratar com vocês sobre uma questão do portfólio, né, lá no GR8. Eu não postei essa aula aqui hoje lá ainda, porque eu tenho que postar as anteriores, que eu estou atrasado na postagem no GR8. Então, eu vou postar essas outras, assim que terminar essa aula que eu vou postar, inclusive essa de hoje, e a tarefa de hoje vai compor a primeira do portfólio, então, lá no GR8. Eu vi que quase 30 pessoas já fizeram a tarefa, que era para fazer até hoje, mas no caso nós vamos jogar essa tarefa até para a semana que vem, entendeu? Porque era 74? Coisa é da 74. Porque professor, que tarefa é essa para não mandar no portfólio? Hoje nós já estamos fazendo... da aula passada. Hoje nós já vamos fazer uma tarefa do portfólio, que na verdade é a mesma da aula passada. A aula como passada... é que vai mandar ela? A aula passada, como ela foi interrompida de forma antes da hora, então nós vamos hoje retomar aqueles pontos da aula passada. E aí, como eu estou dizendo para vocês, é a pauta de hoje. Hoje nós vamos ter a leitura, nós vamos também fazer o estudo um pouco sobre a Confederação do Equador, e eu vou fazer a instrução aqui de como a gente vai postar isso lá no GR8. Entendeu? Como vai preparar, pelo menos como a gente vai preparar o documento para postar lá no GR8. Ok? Porque cada celular de vocês tem uma configuração diferente, cada computador tem um jeito diferente de entrar, entendeu? Então, ou seja, nós vamos ter que futricar e achar esse caminho, um caminho que dê certo. Aí, os que de fato não der conta, não tiver jeito mesmo, a gente vai ter que ver outra coisa para substituir essa questão. Então, ou seja, nós estamos pensando em estudo para hoje, entendeu? Esses pontos todos. Só repetindo, nós vamos começar com a leitura e finalizar o que nós começamos na aula passada, fazer uma questão sobre a Confederação do Equador e depois a instrução sobre preparação do documento para incluir lá no portfólio do GR8.
Agora vocês Só que ele viram lá, vai lá, vai começa. usar esse aplicativo. É que essa tarefa, o senhor tinha deixado uma aula lá e tinha um texto. Aí eu li o texto para responder. Aí tem algum problema? Que eu já até mandei ela só não mandei no portfólio ainda. Não tem problema nenhum, você já respondeu. A questão é que hoje a gente vai falar vamos retomar e vamos falar de alguns pontos a mais, além daquele texto lá. Se você olhar lá na aula 74 de novo, vai ver que eu acrescentei o texto sobre a Confederação do Equador e um texto sobre a Guerra da Cisplatina, né? Eu acrescentei isso lá como um elemento do nosso estudo. Mas quem já fez, está feito. Quem já fez, está feito. Agora só tem que ver como é que a gente vai colocar isso lá no GR8, na condição de portfólio. Outra pessoa que já pode falar? Arthur, você quer falar alguma coisa ou só abriu o microfone por acidente? Foi por acidente. Certo. Mais alguém quer comentar alguma coisa, perguntar ou pedir alguma coisa assim, gente? Professor, Sim? eu não participei da aula passada por causa desse negócio. Eu estava na fazenda e lá a internet acabou. Não, mas aqui acabou também. Nós tivemos poucos minutos de aula, assim, uns 40 minutos de aula e nós tivemos que encerrar. Ô, professor, Sim. aquela tarefa da aula passada era sobre aquele de pedir opinião, de ler o texto e fazer, né? Professor, na outra aula eu não consegui entrar. Ô, Lanaí, agora você conseguiu, que ótimo. Então, deve ter sido alguma questão de configuração. Nós estávamos com problema na semana passada, né? Ô, João Pedro, você perguntou aí, é aquela atividade da aula 74, atividade avaliativa, né, que nós lançamos lá, não é? E aí, agora, nós vamos voltar para a leitura do texto. Eu vou compartilhar aqui a tela. Se você tiver ruim para ler aqui, você pode, então, continuar nos ouvindo aqui. E lá no blog, é o texto que está no blog, certo? Certo. Na aula passada, então, olha aqui. É só verificando aqui na questão do blog, né? Nós temos aqui a parte da entrada, que você entrou na aula com o link, né? A Ana Laura conseguiu já entrar, pessoal? Ana Laura, você já está na aula? Já, você falou da questão da dificuldade da semana passada fazendo. Então, aqui eu coloquei, primeira parte da aula foi a aula que nós realizamos... Tô, professor. Que bom que deu certo. A aula que nós realizamos na quarta-feira, dia 9/9, né? Então, é essa aula aqui, que só deu uns 50 minutos, mais ou menos. Então, tá aqui já aquela primeira parte. E aqui tem aquelas questões que você tem que colocar aí no seu diário de bordo, né? Que é a questão do tema da aula, a habilidade que vai ser trabalhada nessa aula, né? Tá aqui todas essas questões que diz respeito ao primeiro e segundo reinado, sabendo que hoje é só o primeiro reinado. O segundo reinado vai ficar para a próxima aula, certo? Aqui tem o que eu quero fazer e o material. Desse material, na aula passada, a gente leu aqui, se eu não me engano, esses 2 parágrafos primeiros, né? Antes de terminar, a gente leu esses 2 parágrafos. Aí agora falta aqui uns 3 parágrafos, 3 ou 4 parágrafos. Eu gostaria de ler com vocês, para depois a gente esmiuçar um pouco mais esses assuntos aqui, certo? Mas perguntando assim, inicialmente para os senhores, as senhoras e as senhoritas, quais foram os pontos daqueles que conseguiram entrar na aula passada, né? Quais foram os pontos que aqui ficaram, que foram estudados e que ficou como palavras que marcaram para você naquela aula para cá? Professor, pode comentar? Por favor. A gente falou sobre o primeiro reinado, né, que corresponde ao período de 7 de setembro até o dia, acho que de 1831, 7 de abril de 1831, que foi o primeiro reinado com o Dom Pedro I, e depois ele deixou o Império Brasileiro, né, para o seu filho Dom Pedro II. Ele de Portugal, e deixou aqui no Brasil o
o seu reinado. No caso, a gente comentou na aula passada sobre vários aspectos que levaram à saída dele, né, a rejeição, muitas rejeições, até mesmo separações nativistas daqui, que estavam contra a Constituição, né? Que ele tinha muito poder sobre as decisões aqui. Muito bem. Então, eu gostaria que vocês lembrassem, né? Qual que é o elemento relevante dessa Constituição de 1824? Isso, deixa eu falar especificamente sobre esse sujeito aí, que você está vendo aí na tela. Esse aí que quem está riscando aí para nós é o Guilherme Soares. Não precisa riscar tanto assim não, tá, Guilherme? Esse moço aqui que está na tela aqui. Qual o nome dele? Professor, durante o primeiro reinado, não foi quando teve aquela guerra da Cisplatina, não foi? Ocorreu ela lá no primeiro reinado, sim. E foi na época também que o Brasil tinha muitos produtos agrícolas, como tabaco, algodão, mas não tinha ouro? Ouro? É. Ele já estava na época da decadência do ouro. Isso é fato. E não é o que eu falo. Ele tinha essas outras coisas, mas não tinha ouro. Não tinha mais, né? Você quer dizer? Uhum. É esse Isso, ponto. ele não estava pegando mais. Já estava no processo de finalização mesmo dessa exploração do ouro aqui no Brasil. Então é esse período mesmo. Professor, eu não participei da aula, mas eu estudei o texto. E teve uma coisa que eu fiquei em dúvida. Quando o Dom Pedro I, ele criou uma lei na qual ele dominava os três poderes, que mal que fez isso para o povo, que fez com que eles fizessem uma rebelião? É justamente isso que eu queria que vocês comentassem, né? Não sei se a gente precisa falar que foi um mal essa coisa, né? Mas o que foi de fato? O Brasil, para ele se tornar Portugal, né, nós comentamos com base nesse texto. O Brasil se tornar independente de Portugal, o Dom Pedro I, que estava aqui no Brasil, ele precisou de ter apoio, né, apoio de algumas frentes aqui no Brasil. Essas frentes que apoiaram o Dom Pedro aqui no Brasil eram chamados os liberais, ok? Não mexe, não. Deixa a imagem no meio, por favor. Obrigado, Evelyn. Esses liberais... Professor, como é que faz pensando no Jamboard? Não precisamos de entrar agora, não. Eu só estou mostrando mesmo, tá? Não precisa participar lá agora, não. Mas depois a gente vai fazer uma participação. Hoje é diferente. Hoje vamos fazer uma participação diferente, com outra ferramenta. Entendeu? Hoje eu não preparei no Jamboard, não. É outra ferramenta que eu só estou usando para mostrar, e se eu precisar de escrever alguma coisa aqui, eu vou escrever, tá? Então vocês não precisam fazer participação no Jamboard, não. Então, esses liberais, tentando responder a questão, esses liberais, então, apoiaram o Dom Pedro, mas eles aceitavam que ele fosse, continuasse o imperador, aceitava que o Brasil continuava sendo império, mas eles não aceitavam que o governo determinasse alguma coisa em cima do comércio, porque esses liberais são os empresários, esses liberais são aqueles que dizem, né, que gera riqueza. Se vocês lembrarem das nossas primeiras aulas, né, nós falávamos da burguesia. Quem era a burguesia? Eu acho que em todas as salas do 8º ano a gente conversou. Então, eram aqueles que se sentiam donos do trabalho, entendeu? Era o patrão, que muitas vezes não trabalhava nada, mas ele tinha os seus empregados ali, os artesãos, né, por conta dele. Então, ele entendia que o trabalho só existia porque o burguês existia. Esse burguês é o mesmo liberal, né? Que quer um governo que funcione para garantir para ele condições dele continuar sendo rico e manter ali as suas propriedades, entendeu? Então, não podiam, eles não aceitavam um governo total, um governo
absolutista, que mandava de uma vez por todas sobre o povo, entendeu? Então, ou seja, nós tínhamos uma monarquia, e é uma monarquia muito parecida com aquela monarquia que acontecia lá na Inglaterra, sabe? Aquela depois da Revolução Gloriosa. Então, depois do absolutismo lá, do Carlos II, né, do Jaime I, aí teve aquele momento de Ninguém república. tinha poder total, então. Oi? Então, ninguém tinha poder total, era todo dividido. O governante, o rei, não podia mais ter o poder total, né? Podia ter o poder total sobre o povo, mas não podia ter poder sobre o comércio. Sobre os empresários, sobre o comércio, sobre as taxações de lucro, né? Sobre as negociações de compra e venda. É esse ponto que determinava esse comércio. Os próprios liberais, os próprios empresários, entendeu? Então seria a situação de deixar livre aquela questão ali. O governo, ele cobra imposto e tudo mais, faz algumas obras públicas aí, mas o governo é apenas mais um cliente da iniciativa liberal, entendeu? E não podia ser um controlador disso aí. Mas as decisões políticas, elas precisavam ser tomadas, né? As decisões políticas, elas precisavam ser, então, orientadas. As decisões de governo mesmo, propriamente ditas. E aí, então, é o imperador que manda em tudo. Mas esses liberais, eles querem participar do governo, entendeu? Eles querem que lá na Constituição tenha leis que defendam eles. Então, eles vão participar por meio dos parlamentos, né, do parlamento. E já temos aqui no Brasil, então, uma divisão dos poderes, que não é uma coisa nova aqui no Brasil, que não é uma coisa só do Brasil, mas essa divisão dos poderes aí, um legislativo, um judiciário, um executivo. Mas aí agora eu chego na pergunta que a jovem fez, né? Então, na Constituição de 1823, que foi a primeira do Brasil de fato, né? Então, tinha esses poderes, tinha uma participação popular no governo. Mas o Dom Pedro I falou assim, epa, esses liberais aí estão fazendo leis que dá força para eles próprios. E eu, como é que fico nessa história? Né? Então, se eles quiserem me dar o golpe, eles podem dar o golpe e está na lei lá a possibilidade deles me darem o golpe. Beleza, eu vou deixar do jeitinho que eles queriam, mas eu vou incluir um poder para mim. E ele colocou o poder dele, o poder moderador, entendeu? Seria um quarto poder que estaria acima dos três poderes. Nós temos os três poderes até hoje, judiciário, legislativo e executivo, entendeu? Aí, aparentemente, nós temos o Bolsonaro como sendo o chefe maior de todos. Ele é o chefe do executivo, certo? Mas se ele andar fora da lei, o que pode acontecer? O pessoal do Legislativo, do Congresso Nacional, derruba ele na hora. E se esse pessoal do Legislativo andar fora da lei, temos o pessoal do Judiciário que derruba ele na hora. Então, aqui no nosso Brasil, atualmente, nós temos os três poderes, que cada um tem sua jurisdição, mas um controla e vigia o outro, certo? Um controla e vigia o outro. Naquele momento lá da história do nosso país aí, nessa Constituição de 1824, existem os três poderes com as suas funções específicas, mas o Dom Pedro ele ainda é o poder moderador, o poder maior. Então, qual foi o mal? Né? Quem fez a pergunta? Só me localiza de novo, por favor. Eu tinha feito a pergunta. É vocês, Paula. Então, ótimo. Esse poder não foi, não vamos dizer que foi o mal, né? Mas aquelas pessoas estavam toda aquela ideia, não, agora nós vamos participar da política, agora nós vamos participar do governo, agora nós vamos ter voz ativa. Aí chega o imperador e fala, não, você pode fazer tudo, mas tudo que eu deixar. Aí o povo vai, mas a liberdade que estava sendo pregada, aquela ideia que foi pregada para que nós apoiássemos a independência do Brasil, ela está sendo agora abandonada. Então, isso não está certo. E aí ocorreu várias revoltas. Ok? Entendi. Uma delas é a Confederação do Equador, por exemplo. Né? Um grupo do país dizendo, mas esse imperador, ele teve independência do Brasil, mas está mantendo a mesma forma do governo de Portugal, cobrando altos impostos, controlando a nossa produção, não permitindo que a gente gere riqueza, produza
produza nosso capital aqui, entendeu? Então foram essas revoltas assim que apareceram no período regencial aqui no período imperial aqui do Brasil, certo? E isso ocorreu, viu, Paulo? Começou então no primeiro reinado, nós vimos data aqui de 1822, logo depois da independência, né? E de 22 até 89 foi ocorrendo várias situações aqui no Brasil. Até que em 89, aí foi uma de vez por todas, acabou com o governo imperial aqui no Brasil, quando chegou então a República, né? Aí sim, agora, nós não temos um rei que manda mais que todos, nós temos um presidente, mas daqui 4 anos vai ter eleição de novo. Ele pode até achar que ele manda e mandar alguma coisa, mas vai ter uma validade o período do governo dele, não é? Nós temos o nosso Oitão prefeito aqui, ele manda, ele é o chefe de Porá. Mas daqui a 2 anos, não. Esse ano já tem eleição, né? Então pode ser que ele continue mais uma vez, mas pode ser que ele vai ser substituído, entendeu? Então aí dá essa ideia de transição, de transformação, de mudança no governo. E aí você, nós nos sentimos participantes do governo. Porque eu posso ser candidato a prefeito, você pode ser candidato a prefeita, entendeu? Então, você não tem nada lá que diferencia eu de qualquer outro. Você está entendendo, gente? Porque no tempo que tínhamos aqui a monarquia, tinha uma coisa que diferenciava. Quem podia ser imperador? Só o filho do Dom João VI, ou só o filho do Dom Pedro I, ou só o filho do Dom Pedro II, entendeu? Ou seja, para ser governante só podia ser daquela família específica. Agora, para ser governante, o que precisa? Precisa se candidatar e, se for eleito, beleza, está pronto. Não precisa nem de ter estudo, não precisa nem de ser formado, não precisa de nada. Simplesmente você tem que ser eleito pelo povo através do voto. Tá certo isso, meninos e meninas? Sim. Que bom. Então, aqui agora, vamos continuar com aqui a leitura desses 3 parágrafos que faltam, né? E aí a gente passa para fazer uma outra atividade logo depois. Eu queria saber quem gostaria de ler. Aí a gente vai ler. Então, nós só retomamos então esse parágrafo, não foi, pessoal? Esses principais acontecimentos. Parece que foi o Bruno e o outro eu não reconheci a voz, é o Miguel? Isso. Certo, então vamos lá. Aí vamos fazer o seguinte: vamos começar com o Miguel hoje. O Miguel lê esse parágrafo da Guerra da Cisplatina e depois o Bruno, a economia do primeiro reinado. Ok? E aí a gente para e comenta. Certo? Certo. Pode ler? Por favor. A Guerra da Cisplatina. Em 1825, é outro acontecimento que marcou esse período e consolidou o desagrado ao imperador. Nesta guerra, o Uruguai se torna independente do Brasil. Para além de ter sido vencido, aumenta a precariedade de grande parte da população brasileira, decorrente da perda de território, dos gastos financeiros com o conflito, bem como do elevado número de mortos. Ok? Então, isso é só para citar o fato, sabe? Nós não vamos falar agora dos detalhes, mas você tem um texto logo abaixo aí que fala de alguns detalhes a mais, mas a questão é justamente essa aí. Era um território da Espanha, né? Então, dentro do Tratado de Madrid, ali da Espanha, de 1750, nós tínhamos uma colônia do Sacramento, certo? Essa colônia do Sacramento, que é a região onde hoje é o Uruguai, ela ficou, então, sendo querida tanto pelo português quanto pelo espanhol, né? Pelo governo português quanto pelo governo espanhol. E acabou que ele ficou anexado no território brasileiro logo depois que o Dom João chegou aqui no Brasil, né? Em 1808. E aí ocorreu a tentativa, porque o povo que morava ali ou eram os índios dali mesmo, ou eram os espanhóis que chegaram ali primeiro, né? E ante essa situação, a guerra se estabeleceu, ok? E nessa guerra, o Brasil acaba, então, perdendo, né? Perdendo. E quando se perde, não se perde apenas o território, se perde a arrecadação de alguns impostos, se perde
a arrecadação de impostos se perde a possibilidade de retirada de alguma matéria-prima e também, normalmente, tem que pagar uma multa, né? O perdedor paga uma multa. Então, acabou sendo um prejuízo financeiro muito grande para o Brasil essa situação da cisplatina, né? E aí, essa questão vem à tona nesse contexto de independência do Brasil, né? Então, o que acontece? Já que o Brasil está querendo ser independente de Portugal, nós aqui no Sul vamos ser independentes do Brasil, entendeu? Então, foi a Guerra da Cisplatina. E da mesma forma lá no Pernambuco, entendeu? Já que o Brasil está sendo independente de Portugal, nós do Pernambuco vamos ser independentes do Brasil também, vamos fazer um outro país. Aí você tem, então, lá no norte, você tem lá a Confederação do Equador, o que ocorre no Pernambuco, né? Que não é a primeira vez que eles tentam, né? E lá no sul nós temos, e deu certo, né? Essa Guerra da Cisplatina, quando o domínio do Brasil, né, no caso, o domínio português, depois o domínio do Brasil, perde o Uruguai. Então, assim, só para citar mesmo, né, gente? Só para em linhas gerais. Alguém quer comentar? Estou ouvindo algum... Professor, uma pergunta. Esse imperador que é citado no texto se refere a Dom Pedro, né? Primeiro. Ok. Entendeu, Ana Vitória? Dom Pedro I. E nós temos, então, logo depois dele, o filho dele, Dom Pedro II, né, que também foi governante aqui no Brasil, mas no chamado Segundo Reinado, né, que depois Dom Pedro I. E o Dom Pedro I é filho do Dom João VI, certo? O Dom João VI é filho da Dona Maria V, Maria a Quinta. Então, a Dona Maria foi a rainha, depois dela foi o Dom João, depois do Dom João veio o Dom Pedro I. Teve um tempo que o Dom Pedro I teve umas viagens para Portugal, aí a mulher dele foi imperatriz aqui no Brasil, a princesa Leopoldina, certo? E depois o Dom Pedro retornou e quando ele foi embora ficou aqui o Dom Pedro II. Ele assumiu o trono com sua maturidade, um rapaz já bem maduro, com seus 5 aninhos de idade, entendeu? Então, quando Dom Pedro I foi para Portugal de volta, deixou o filho dele aqui para ser o rei. O nosso rei aqui no Brasil tinha 5 anos de idade, entendeu? Então, nesse período... E aí, não, então, nesse período... Professor, então quer dizer que Pedro Professor, quer dizer que o Dom Pedro ele foi para Portugal disputar o trono e com isso ficou a princesa Leopoldina aqui governando. Aí depois Dom Pedro foi por um momento. Foi por um momento específico, Bruno. Um momento específico, porque estava tendo algum tipo de conflito lá em Portugal, em que um primo do Dom Pedro I, Dom Miguel, ele estava tentando, né, numa guerra de conquistar Portugal, entendeu? Ele era da Espanha e estava tentando conquistar Portugal. E aí o Dom Pedro I foi fazer um reforço lá, mas sem se desligar do Brasil, pois ele deixou a mulher dele aqui no Brasil o substituindo no governo, entendeu? A princesa Leopoldina. Então foi um período curto. E depois, quando ele voltou de verdade, quando o pai dele morreu, o Dom João VI, aí ele ia ser o rei de Portugal, né? Quando o pai dele morreu. E aí ele deixou aqui o filho dele, certo? Então, só uma questão assim, um fato, né? Uma situação que ocorreu. Agora é a vez do Bruno, né? Se vocês não têm nenhuma pergunta, tem um comentário. Bruno, economia do primeiro reinado. Economia do primeiro reinado. Crise. O Brasil comercializava produtos cujo preço de exportação estavam a cair, tais como algodão, açúcar e tabaco. A comercialização de café, por sua vez, começava a se expandir. Contudo, o desenvolvimento do ouro preto, como era chamado, não foi o suficiente para evitar a crise econômica dessa época. Os gastos com os conflitos, especialmente com a Guerra da Cisplatina, são tão elevados que, em conjunto com outros fatores, tal como a dificuldade em cobrar impostos, propiciam a crise financeira. Amém. Então, veja bem, por que será que... Quem tem uma ideia aí para dizer para a gente uma interpretação desse fato? Por que esses produtos aqui, olha, começaram a cair o preço?
porque era produto que o Brasil vendia tanto aqui no Brasil mesmo, como vendia também para fora. O algodão, o açúcar e o tabaco. Por que será que eles começaram a cair o preço? Quem imagina? Professor, Porque tava tem, tendo muito tem alguma rendimento? coisa a ver com a lei da oferta? Lei da... Oferta e procura. Tem tudo a ver com a lei da oferta e procura. Né? Ficou mais caro aqui no Brasil? Não, foi mais barato, né? Ficou mais barato e não compensava mais. Não estava compensando fazer o comércio desses produtos aí. Estava tendo prejuízo. Mas tem um produto que estava começando a ser plantado aqui e geraria e gerou muito lucro para o Brasil, que foi, está escrito aqui, o café, né? Cadê o café? Cadê o café? Comercialização do café. Esse produto aqui, logo depois, então, dessa situação aqui do tabaco, o açúcar e o algodão, o café foi, por muitos anos, né, muitas décadas, foi o produto nacional. Enquanto o Brasil arrecadava 10% com os outros produtos todos, só com o café arrecadava aí 90%. E só foi 60%, eu exagerei 90%, né? E só foi deixar de ser o café o principal produto de exportação no Brasil, isso lá na República Velha, depois, você vai estar lá no nono ano, primeira matéria do nono ano, em História, entendeu? Então, só foi ser substituído o café pela produção industrial, certo? Pela indústria aqui no Brasil. Mas também foi a mesma época que o café ele entrou em uma decadência grande naquela crise de 1929, quando a Bolsa de Valores dos Estados Unidos quebrou, certo? Então, só para entender isso aqui, o que acontece? Quando nós tivemos uma invasão holandesa lá no Maranhão, eles levaram mudas de cana-de-açúcar para as Antilhas, sabe? Para as ilhas aí na América Central. E lá começaram a produzir açúcar. E de lá foi produzindo. Onde tinha clima tropical, foram produzindo açúcar. E aí aquele açúcar que só tinha no Brasil, agora tinha em tudo quanto é lugar no mundo, praticamente, né? E aí perdeu as condições, bem como o algodão, né? E o ouro, que seria então aquela segurança que se tinha por aqui, né, de metais preciosos, esse ouro preto. Por que ouro preto? Porque era um ouro, não é aquele ouro que você vê naquelas imagens da pessoa lá no córrego, a água correndo, ele vai lá com a bateia, né, que parece um disco de arado, e ele vai lá mexendo para tirar o ouro. Esse ouro preto aqui não é esse ouro, é aquele ouro de mina, certo? De mina, que vão furando um buraco ali na rocha, e vai adentrando esse buraco até chegar, até encontrar o quartzo. Quartzo é uma rocha, né? É uma rocha negra. E aí, junto com o quartzo, normalmente tem o pó do ouro. E aí pegava essa pedra e aí tentava separar o ouro dessa pedra. Aí sai um ouro, né, brilhante, dourado, mas no meio de um pozinho preto da terra do quartzo. Vocês sabiam dessa história, gente? Já tinham ouvido isso? Esse ouro preto da cidade lá de Ouro Preto, que tem lá em Minas Gerais, é esse tipo de ouro. É um ouro que na hora de extrair o ouro, não vem só o ouro. Vem o ouro e o pozinho de um outro mineral chamado quartzo, que é preto. Aí ficava o ouro dourado no meio do quartzo preto. E aí tinha que fazer todo um processo de purificação e acabar perdendo muito ouro nessa situação. É o chamado ouro preto, né? Ou ouro negro. Ou em latim, aurum nigrum, né? Que se desenvolve aí essa economia aqui no Brasil. Foi importante, né? Teve bastante riqueza com base nessa situação, mas também acabou, né? Como todos os outros. Eu tive a feliz oportunidade no final desse ano passado, né? De visitar uma mina dessas, né? Então, com a licença de vocês, eu gostaria de mostrar aqui essa experiência que eu tive, né, que eu pude ter lá se a internet me ajudasse mais, a gente faria com um pouco mais de rapidez,
Mas então acho que vale a pena, só para a gente ter esse contato com aquele local. Já vai abrir aqui, então já abriu bem em cima, tá vendo? Só mostrando um pouquinho aqui essa cidade aqui, meninos, essa praça aqui é justamente a praça central da cidade de Ouro Preto, ok? Aqui já é o interior de uma mina, entendeu? Eles iam escavando, né? E iam encontrando aí o veio do ouro, né? Quando achavam um certo lugar, eles iam furando. Se não achasse lá, eles mudavam a rota ali dentro. Então, veja aqui, essa pedra, ela tinha... Isso aqui não é o quartzo, isso aqui é uma outra pedra que eu esqueci o nome, parece mármore, né? Então, nessa pedra você tem a luz não deixou, mas... Oi? Oi? Parece granito. Granito, justamente. Entendeu? E nessas minas encontra-se o quartzo e o ouro, né? E você vê essas entradas que tem, né? Então, essas entradas que tem são tentativas de encontrar o ouro. Aí, quando não acha quartzo, eles largam para lá e leva a mina para outra banda. E esse ponto aqui, que eu vi por lá, assim, no processo do estudo mesmo, os negros africanos que vieram escravizados para cá eram pessoas altamente qualificadas em noções de engenharia, porque eram esses que davam conta de furar uma mina dessa, um buraco numa rocha dessa, e o negócio não desmoronar na cabeça deles, entendeu? Eles sabiam fazer isso aqui porque lá na África já faziam esse tipo de trabalho. Então, ou seja, não é aquela ideia de que o negro que não sabe de nada, é roceiro, e veio para cá para ser escravo aqui, mas nesse caso em específico, eram pessoas qualificadas, eram pessoas do alto escalão lá nas suas regiões que vieram para prestar esse serviço qualificado de adentramento nessas minas aí, certo? Não sei se vocês sabiam disso, né? Mas é um elemento aí que é interessante para a gente compor o nosso entendimento sobre a história do nosso país, certo? Agora faltam 2 parágrafos para a gente terminar essa parte. Eu gostaria de saber quem que dispõe a leitura. Eu posso ler, professor? Eu posso ler? Então vamos. A primeira que falou foi quem? Eu. Aí, Paula, eu. Lanai. Quem? Lanai. Lanai. Então faz favor, Lanai. Você lê o primeiro do último parágrafo, o penúltimo parágrafo, e a Isis Paula lê o último, por favor. Fim do primeiro reinado. Abdicação de Dom Pedro I. Todos os acontecimentos do período consolidaram o descontentamento da população com o governo do imperador. Para além dos acima citados, o receio de que o assassinato de um jornalista liberobadaro, crítico do governo, teria sido ordenado pelo império, trouxe ainda mais revolta ao povo. O episódio conhecido como a Noite das Garrafadas demonstra claramente o desafeto de Dom Pedro I, que nessa ocasião teve garrafas e cacos de vidro lançadas sobre si, num ato de protesto. Certo. Então é só o fato mesmo, né? Nós vamos ver um pouco essa questão na Confederação do Equador também, porque agora, nessa condição liberal, já tínhamos jornais, né? Jornais aqui circulando no Brasil, e eram jornais que não necessariamente era permitido pelo governo, entendeu? Eram jornais de pessoas livres que estavam fazendo negócio, né? Usando o jornal para fazer publicidade. Publicidade muito interessante para os comerciantes, para os empresários, né? E aí, então, nós tínhamos gente de todo jeito publicando o que quisesse. E aí, publicavam coisas contra o governador, contra o imperador daqui da época, né? E aí houve revoltas, houve rebeliões, entendeu? E aí, nesse sentido, teve esse fato... Professor, o imperador era o Dom Pedro II ou o primeiro? Não, nós estamos, nesse momento ainda é o primeiro, né? Aí, nesse parágrafo que acabou de ler aí, é o momento em que o Dom Pedro I
abdica, entendeu? É um momento em que a situação aqui fica muito ruim para ele, entendeu? Porque agora, num outro momento da história, o rei mandava e desmandava, podia matar a pessoa ali na frente de todo mundo que tá tudo certo. Agora, como tinha essa ideia aqui, né, do jornalista Líbero Badaró, que era crítico do governo, e aí ele morre e tem desconfiança que quem mandou matar ele foi o próprio imperador. Isso foi criando aqui no Brasil, e para o imperador Dom Pedro I, uma situação muito desagradável. E aí surgiu a oportunidade dele ir para Portugal, ele aproveitou essa oportunidade e chispou para lá, né, vazou para Portugal. E a situação, né, que o povo, então, contra o imperador, utilizou aí de uma festa, um evento governamental aí, que ocorreu lá, então, essa Noite das Garrafadas, né, que eles quebraram, então, jogaram garrafas dentro do recinto, né? Isso foi no Rio de Janeiro. Isso foi em 1830, né, professor? 1830, por aí. Eu esqueci a data especificamente, mas foi essa data mesmo que você está falando aí. Certo? Bem por essa volta. Porque logo depois, em seguida, ele vai embora daqui. Certo? Vai lá, por favor, então, Isis Paula, lê o último parágrafo dessa parte. Vencido pelos protestos em consequência da sua perda de popularidade, Dom Pedro I abdica do trono em favor do seu herdeiro, Dom Pedro II, que na altura não podia governar, pois se tratava de uma criança com apenas 5 anos de idade. A solução era formar uma regência até que Dom Pedro II atingisse a maioridade. Quantos anos chega na maioridade? 18. 18? 15. 18. Naquele momento Naquela lá, época era 14. Era 14, não era? 15. Então, naquele momento lá, então o Brasil ficou 10 anos com regências, né? Então, ou seja, alguns notáveis, algumas pessoas importantes ali na sociedade eram os regentes. Claro, o nosso imperador era Dom Pedro II, sabe? Ele era o imperador. Mas quem mandavam eram essas pessoas notáveis, pessoas importantes da sociedade que faziam esse trabalho aí. Eu gostaria dessa leitura que nós fizemos até aqui. Eu quero pedir uma participação para vocês diferente, para nós gerarmos aqui um brain de cérebro, brainstorm, uma tempestade cerebral de palavras. Quando se pergunta para você sobre o primeiro reinado do Brasil, que palavras surgiram? Que palavras que ficaram na sua cabeça aí? E aí eu quero uma participação. Calma. Eu quero. Dom Pedro I. Pessoal, nós vamos fazer. Eu vou orientar como vamos fazer aqui. Aí eu vou postar aqui para vocês um link e esse link vocês vão a partir desse link vocês vão entrar. Tem um código. Esse código é a sua chave de acesso, certo? Para você então, quando colocar a chave de acesso, vai aparecer para você. Deixa eu fazer aqui, porque daí eu mostro para vocês como que vai aparecer para vocês aí. Você vai mandar aqui no chat? Só um minuto, Lanaí. Eu vou mostrar como que porque não precisa nem do chat. Você vai digitar lá no site mesmo e vai conseguir entrar. Mas, assim, é mais uma ferramenta que nós vamos utilizar aí nas aulas para, de uma forma bonitinha, né? A gente guardar essa imagem depois. Então, primeiro reinado, eu vou colocar aqui mais esse. Vou jogar aqui no Caio Maluco. Caio. Ok, eu vou tornar-me um apresentador. Eu vou postar... não é bem postar, mas eu vou mostrar para vocês como é que é a entrada, entendeu? Professor, nota a porcentagem para mim. Oi? Ele não colocou ainda não, Isaac. Ele vai ensinar como é que entra ainda, calma aí. Justamente. Então, eu tenho aqui uma informação, um código. Eu vou apresentar a tela aqui do celular para que vocês vejam. O que vocês vão fazer? Deixa eu só carregar minha tela, todo mundo vendo a minha tela.
Certo, estão vendo minha tela, né? Então, eu vou abrir aqui uma internet, aqui uma página da internet. Eu vou abrir uma página da internet, pessoal. Aqui para mim já carregou. Para você ainda não carregou, não? Carregou. Pra mim, Carregou. ainda Já carregou. Lá na barra de endereços, menino, na barra de endereços lá em cima, pessoal, na barra de endereços em cima, uma página de internet nova, eu vou colocar a seguinte informação: www.mente.com, certo? Anotou esse endereço? Se quiser para anotar, professor? Não, se quiser já entrar nesse endereço, pode entrar, mas você precisa ver aqui, né? Veja primeiro. Depois eu falo de novo o site, tá? Só veja. Aí eu entro, vou dar um toque aqui para mim entrar nesse site aqui. Aí apareceu esse lugarzinho para me colocar um número. O número que nós temos que colocar aqui é o número que eu já tenho aqui, eu vou compartilhar com vocês, 809612. Esse é o número. Aí eu vou submeter, né? Aí agora, entre a Word, você tem a chance de colocar, é mente, não é mente não, tá? Tá errado lá no chat, alguém colocou errado. Você tem a chance de colocar 3 palavras, tá vendo que tem essas 3 linhas aí? O que dizer, tem que colocar, eu errei a pergunta. O que dizer sobre o primeiro reinado no Brasil? O que dizer sobre o primeiro reinado no Brasil? Você tem a chance de colocar 3 palavras. Eu vou colocar aqui, Noite das Garrafadas. A segunda palavra que eu tenho direito de colocar aqui, eu vou colocar Constituição. Você pode colocar a palavra que você quiser, de 1824. E eu vou colocar também Dom Pedro I. Certo? Coloquei essas 3 palavras que eu quero. Coloquei essas palavras que eu quero aqui, eu vou submeter. E aí, nisso, então tá pronto aqui. Agora eu vou compartilhar a tela de como que fica essa situação lá. Alguém tem uma dúvida até aqui? Não. eu não entendi. Não, agora vamos na prática, né? Vamos na prática e vamos ver se vai esclarecer um pouco melhor. Eu vou abrir aqui Já pode e fazer? vai aparecer. Eu vou abrir aqui que já vai aparecer. Pode fazer. Quem pegou aí a senha. Quem pegou a senha, né? Aí quem não pegou vai ver aqui na minha tela agora, que eu estou compartilhando com vocês. E aí tem aí o que nós fizemos aqui agora, eu vou tirar uma foto para pôr lá no blog, para a gente postar essa nossa participação aqui. Então tá abrindo. Professor, a senha é 8096 Não entendi. Fala de novo, por favor. A senha é 8096 12. 12. 8096, 12. Vou pegar meu celular, professor. Pode fazer no computador mesmo, tanto faz. Você só abrir uma aba aí, uma aba nova, entendeu? Professor. É que o Tá vendo meu aqui? não tá a mesma coisa, eu não tô entendendo. Vocês estão vendo a minha tela aí, pessoal? Olha O aqui, meu ó. abriu. Sim. Não entendi. Como que entra nesse Pessoal, site? só um minuto. Você vai num site e coloca esse endereço aqui, olha, que tá aqui em cima, eu tô mostrando. www.mente.com. E aí vai aparecer um lugar para você pôr o código, 809612. E lá vai aparecer 3 linhas você pode colocar 3 palavras. Aqui, o que vai acontecer? Se tiver palavras repetidas, elas vão aparecer aqui maiores, entendeu? E aí você já está vendo, então, nós já temos quantos participantes até aqui? Nós temos 3 participantes que fizeram até agora. Professor, Sim? repete, por favor. Ô, professor, não entendi isso não, ué. O que você não entendeu? Minha internet tinha caído, aí não deu para ouvir muito o senhor. Como que eu faço para entrar na atividade? Eu vou colocar aqui no chat aí do
Tá aí no... Ah, você Professor. saiu, então não tem jeito. Eu tô sem chat. Professor, Vamos eu já fazer o seguinte, fiz. E aí, e depois, o que vamos aparece? botar lá. Não, agora você vê na minha tela aí a sua participação. Professor, eu não tô conseguindo entrar. Eu vou fazer pelo celular, já volto. Tudo bem. Professor, como assim? Eu coloquei Professor, o você código ia fazer o e quê? apareceu um trem aqui. O que eu faço? Aí, nesse espaço que está em branco, tem 3 linhas, 3 espaços brancos. Você pode colocar uma palavra em cada um deles e submite. Professor, eu não tô conseguindo entrar no site. Né? Respondendo essa pergunta, não, o site é igual qualquer outro site, tipo facebook.com, aqui tem, ó, mente.com. Professor, eu pus as palavras que eu entendi. Professor, eu acho que eu Como dei conta. Não, você olha aqui na tela. Aqui Professor, meu tá aparecendo um monte de coisa, mas não tá aparecendo igual aparecendo do senhor, o site. O meu tudo também. bem. Tá bom, então depois a gente vê. O meu também. Tá? Ô, professor, Porque não eu tem como pus aqui, aí eu pus lá no último lá, quando é pra dar ok, né? Aí parecendo um coração, que eu vou fazer agora. Não, o coração. Não, já tá feito. Então você pode olhar na minha tela aqui, suas palavras estão aqui. Ah, tá. Olha, 15 pessoas já fizeram. Então, essa palavra Dom Pedro I aqui, olha, foi uma palavra que foi repetida. Então, ou seja, ela aparece um pouco maior. Noite das Garrafadas foi uma palavra repetida, então por isso que ela está maior aqui. Essas palavrinhas que estão menores é porque uma só pessoa, né, ou poucas pessoas, escreveram essas palavras, né? Então, olha... Tá vendo? Ele vai fazendo essa dinâmica, né? Essa apresentação dinâmica aí dessa coisa. Gostaram de brincar dessa ferramenta aí? Professor, não tô conseguindo. Bem legal essa ferramenta. Né? Quem não der conta agora, depois dá. Nós vamos fazer de novo ainda nessa aula. Daqui a pouquinho nós vamos fazer uma outra pergunta, né? Para a gente fazer uma outra síntese. Mas não sofra agora, não. Depois aí você fecha a página, depois abre de novo para dar tudo certinho. Agora veja uma coisa aqui, pessoal. Se você escreveu outras letras, se você mudou a letra, alguma coisa assim, tipo Dom Pedro I, é diferente de Dom Pedro I, diferente de Dom Pedro I, entendeu? Aí tem assim, na verdade é uma só palavra, tudo isso aqui, né? Só que como você fez uma mudancinha, aí ele apareceu diferente aqui no slide, né? Então nós temos aqui Noite das Garrafadas, foi então dos episódios que mais chamou a atenção de vocês, né? Então mais pessoas escreveram Noite das Garrafadas, porque talvez estava presente no último parágrafo lido, né? Isso aqui tem todo sentido também. Mas aí fazendo uma leitura aqui, né? 35 pessoas já participaram. Fazendo uma leitura aí, economia, Noite das Garrafadas, Noite da Garrafa, Constituição de 1984, 7 de setembro, Guerra da Cisplatina, Confederação do Equador, crises, né? O próprio Dom Pedro I apareceu várias vezes aí, né? Como sendo, então, um sujeito importante para o primeiro reinado no Brasil. Claro, ele foi o primeiro regente, né? Então, não tem jeito de não ser. É importante o nome dele, a menção do nome dele, né? A independência aconteceu em 1822 e a Constituição de 1824, né? Então nós temos várias menções à Constituição de 1824. Então, são essas palavras, né? Essas palavras aqui que é importante os senhores lembrarem, as senhoritas lembrarem, no momento aí de pensar no primeiro reinado no Brasil. A data está bem visível, né? Um documento importantíssimo, que é a própria Constituição de 1824. Sai da aula sem querer. Certo? Então, ó, 40 pessoas já participaram. Vamos parar um pouquinho com esse, para a gente, então, conversar um pouquinho sobre a Confederação do Equador e, logo em seguida, a gente fazer aquela questão lá do portfólio que eu falei para vocês no início, lembra? Professor? Me fala um pouquinho aí, até que hora vai essa aula no horário? 4h55. Certo. Então, nós não temos muito tempo, não.
mas dá para a gente ver na Confederação do Equador. Então, pessoal, vamos parar um pouquinho aqui, né? Já temos 44 pessoas, vamos parar com esse Mentimeter, né? O mente.com, e vamos agora conversar aqui sobre a Confederação do Equador. Ok? Ou não ok? Como eu tinha previsto... Ok. Certo. Como eu tinha previsto, não vai dar tempo de conversar aqui hoje sobre a Guerra da Cisplatina. Mas vocês podem fazer a leitura tranquilamente essa situação aí. Ok, agora eu vou usar uma outra ferramenta, né? Eu estou cheio das ferramentas aqui, né? Estou aprendendo cada dia uma ferramenta nova que dá para usar, a gente vai tentando usar. Agora eu vou trabalhar com mapa mental, né? O mapa mental, eu já sei que vocês fazem mapas mentais muito bons aí, né? Eu já recebi alguns trabalhos de mapa mental, mas aqui eu tenho um mapa mental que eu vou mostrando. Eu já fiz o meu mapa mental antes, né? E agora eu vou fazer uma apresentação aqui para vocês com base nesse mapa mental que eu elaborei. Precisa fazer mapa mental quando? Não, gente, eu fiz um mapa mental para me apresentar a aula para vocês. Ah, entendi. Então, aqui, olha, alguns pontos que eu entendi que são relevantes. E o texto está no blog, viu? Nós temos o texto lá no blog. Você, então, pode pegar lá todas as informações nesse texto, lá do blog. Então, ocorreu um fato aqui no Brasil, dentro do contexto do primeiro reinado, né? Que é muito parecido com aquelas revoltas separatistas que nós estudamos antes. Lembra lá das revoltas? Conjuração Baiana, Conjuração Mineira, Revolução Pernambucana, Dá um problema que você entrar de novo, professor. Certo. Então, houve aí muitas situações. Vocês estão vendo aí só uma bola oval escrito Confederação do Equador ou de Pernambuco, meninos? Não. Não, né? Não. Certo, então é porque o compartilhamento parou. Deixa eu compartilhar para ficar bonitinho para vocês verem o que eu tenho aqui para mostrar. Certo. Agora sim, não foi? Agora foi. Beleza. Foi. Oba! Ainda faltam uns 80 pessoas para falar, foi. Obrigado. Estou brincando com vocês. Foi. Agora falta 75. Foi. 62. Foi. 69. Foi. Tá ótimo. Todos participaram, foi muito bonito, eu gostei. Quem não for, sou eu. Agora vamos aqui, gente. Essa confederação, eu fiz aqui nesse mapa mental, olha, ocorreu, né? Primeira informação que ocorreu em 1824. Então, o marco dessa confederação foi 1824, né? Então, o local onde ocorreu foi o Pernambuco, né? Lá na região do Pernambuco. Então, é um movimento de resistência contra o governo de Dom Pedro I. Então, são pessoas do Pernambuco. Isso não é novidade nenhuma, porque eles fizeram a Revolução Pernambucana em 1811, 1812, já tinha a Revolução Pernambucana contra o Dom João VI, que era o pai de Dom Pedro I. E agora o Dom Pedro I está no governo, mais uma vez Pernambuco faz guerra contra o governo, para querendo se separar lá do Brasil, certo? Professor, E aí, pois não. eu vou ter que sair da aula para fazer um treino com a minha mãe, tá? Tá. Aí, o que eles queriam? Eles queriam se separar do Brasil, entendeu? E tem motivo para isso, nós vamos ver. O pessoal do Pernambuco queria, então, se separar do Brasil. Queria estabelecer um governo que fosse uma república, não uma monarquia como estava sendo com o Dom Pedro I, certo? Queria uma nova forma, que era uma reforma... Eles queriam, criar outro país?
criar outro país em uma outra forma de governo. Porque aqui no governo do Brasil era monarquia, era o rei que mandava. Então eles queriam que o Brasil, que Pernambuco lá, ou a Confederação do Equador, né, o pessoal que estava localizado ali próximo ao Equador, fosse um outro país diferenciado. E com uma outra forma de governo, certo? O que motivou, né? Motivou a situação que o Pernambuco, entre as outras capitanias, era uma das mais ricas. Entendeu? Então, o Pernambuco via assim, uai, nós somos muito ricos, nós temos condições, para que não vamos ficar submissos a esse governo aí monárquico? E a economia, então, de Pernambuco era feita por duas formas. No norte do Pernambuco tinha a multicultura, que significa plantava mais de um elemento. Na região do sul tinha uma monocultura, mas de todo modo, então tinha a plantação. O que eles plantavam lá? E eram produtos que eles podiam vender, que era o algodão, né? E o açúcar, principalmente, por ali, né? Tinha algumas cidades importantes, bem populosas. Isso gera impostos e outras coisas. Pois não, pode dizer. O senhor mental precisa copiar ele? É por causa que eu tenho que sair aqui agora. O senhor vai fazer só esse mapa mental e falar sobre o portfólio? Eu vou continuar dando aula, Bruno. Aí depois você vê a gravação aí. Vamos seguir, pessoal. Aí as cidades eram populosas, né? Tinha cidades populosas, não quer dizer que toda cidade é populosa, não. Desculpa, eu me perdi aí. Mas havia cidades populosas. Se tem muita gente, tem mais impostos, tem mais gente para consumir, né? Então é interessante nesse sentido aí, no contexto de cidade. Então, o que foi essa Confederação do Equador, propriamente dita? Pessoal, vai pegando e lembrando das palavras, tá? Daqui a pouquinho a gente vai fazer lá um outro exercício daquele, para colocar as palavras que chamam a atenção para explicar o que foi a Confederação do Equador. Para ir, então, guardando as palavras que você acha interessante e importante. O que foi? Então, foi um movimento contra a Constituição de 1824. No início da aula, a gente comentou sobre isso aqui. Entendeu? Então, os liberais gostaram da Constituição de 1823, mas depois que o Dom Pedro I, então, fez uma mudança na Constituição para dar um poder para ele maior do que o poder que ele tinha, o pessoal de Pernambuco falou, não, nós não aceitamos esse documento, não aceitamos esse governo, não aceitamos fazer parte desse país, queremos separar do Brasil. Entendeu? Então, aí o movimento ele foi estabelecendo dessa forma. E foi um avanço das ideias liberais. Como é que essas ideias liberais avançavam? Por meio das publicações em jornais, né? Jornais que tinham ali, jornais liberais, que eram contra os jornais monarquistas, né? Então, a Frente Liberal, que era contra os tradicionais aí que estavam por aqui. Pessoal, se tiver qualquer dúvida, se eu estou falando rápido, ou tem algum elemento aqui que você não está entendendo, você me fala, por favor, né? Tem alguém com o microfone aberto? Eu peço encarecidamente que desligue, né, o microfone, porque está dando a interferência está muito ruim. Professor, eu tenho uma pergunta. Deixa eu só perguntar para o senhor. O senhor vai passar mais alguma atividade? Ô, Bruno, se você tem que sair, você sai, Bruno. Nós estamos tendo aula e vai ter atividade até o último minuto. Não podemos ficar só por conta de você nesse sentido, Bruno. Não, sim. Não, só queria perguntar se vai ter mais alguma atividade, só para não ficar muito informado. Não, com certeza vai, Bruno. Miguel, pode falar. Mas o que estava nessa Constituição para o povo pernambucano ficar tão bravo? É aquela questão que nós falamos do poder moderador do poder moderador do Dom Pedro I, entendeu? Então ele queria mais poder para ele e o povo pernambucano não quis aceitar. Sim, em resumo é isso. No início da aula, nós comentamos sobre esse ponto. Então, existia ali uma participação das pessoas no governo, né? Mas essa participação dessas pessoas no governo colocou em dúvida o governo do Dom Pedro I, no sentido assim de que ele talvez poderia perder o poder dele. Lanaí,
Pô, desliga o microfone aí, velho. Então, o Dom Pedro I, ele entendeu que ele precisava de um poder maior do que o que estava ali na Constituição. Foi quando ele instituiu o quarto poder, que é o poder moderador, um poder que estava acima dos demais outros poderes. Então, é essa que é a situação. Arthur, vez ou outra, Arthur Cândido, vez ou outra seu microfone está ligado, está saindo ruído aí. Certo. Vocês podiam tomar muito cuidado com o microfone de vocês, porque vem ruído demais, fica ruim, essa aula está sendo gravada, né? E aí fica ruim para a gente arquivar essa questão aí com esses ruídos. Ô, Miguel, tá um pouco claro aí já? Miguel, tá tudo bem? Já tá entendido? Sim, eu entendi, então, o que foi que causou esse aborrecimento no povo pernambucano. Sim, e principalmente entre os liberais, né? Justamente esses caras que geram e promovem aqui a questão da riqueza, né? Que são os empresários, os donos do meio de produção, os fazendeiros, os agricultores, né? Foram eles que ficaram mais bravos, então. Justamente, porque aí eles do lado do governo do Pernambuco queriam dar um pouco mais de autonomia e garantir mais lucros para o povo pernambucano ali naquele momento. Por quê? Porque eles eram mais... tinham uma expressão de riqueza maior do que os demais daquela época. Nós comentamos na aula passada. Hoje, pergunta um estado rico. É São Paulo, né? Se você pergunta os estados do Nordeste, você não vê tanta importância assim econômica. Mas naquele momento da história, lá era mais importante. A tecnologia, todo o avanço estava lá no Nordeste antes de chegar para cá. Aqui para o Sul, para o Sudeste. Né? Então, é um pouco essa situação aí. Vamos prosseguir, meninos e meninas? Quais foram as ações? O que ocorreu em função dessa confederação do Equador? Então, foram várias rebeliões, né? Rebeliões contra o governo, contra as tropas imperiais. Outro ponto, manifestos por meio dos jornais, né? Dos jornais liberais aí, publicando notícias e coisas críticas ao governo. E quais são as consequências? Quem imagina a consequência aqui? O povo de Pernambuco, os rebeldes, eles então foram vitoriosos e o governo então cedeu, eles ganharam a independência do Brasil, né? A independência deles do Brasil, a separação do Brasil. Eles estabeleceram um governo monárquico lá em 1824. Quais foram as consequências? Quais foram as consequências? Alguém participa comigo? Professor, provavelmente eles não tiveram a vitória, porque até hoje o território do Pernambuco está fixado com o do Brasil. Então já está vendo aí um ponto relevante. Mas quais são sempre as consequências daqueles que são rebeldes contra o governo? A morte. A morte. Então, a perseguição, a prisão, olha, repressão do governo imperial, reprimiu esses manifestos, reprimiu as rebeliões, né? Prisão dos rebeldes, e pelo menos um deles tem que eles esticarem o couro para que todo mundo fique com medo de fazer rebelião assim. Alguém sabe o nome? Eu lembrei do Tiradentes, professor. Mesma história, né? Só que agora lá no Pernambuco. E aí o moço que foi, então, o Tiradentes dessa história aqui, o nome dele é Frei Caneca, entendeu? Era um frei, um frade, um religioso católico, né? Ele foi condenado à forca, ok? E aí nós temos esse episódio da Confederação do Equador, né? Ou a Confederação de Pernambuco, que é um movimento em que se tentou, na história do nosso país, se tentou, então, criar um novo país lá no norte. Se tivéssemos o tempo aqui agora e tratássemos a Guerra da Cisplatina, seria mais ou menos a mesma história, mas só que ocorrida lá no Uruguai, né? Lá na região, ali entre Uruguai
a Argentina, Paraguai e Brasil, onde passa o Rio da Prata, certo? Por isso que é Cisplatina, prata em espanhol. E prata em latim é arguentus. Então, por isso você tem a palavra Argentina, que é tudo na mesma ideia aí posta. Ok? Então, agora, eu gostaria de com vocês aqui fazer o nosso novo mente.com, né? Você vai, então, entrar lá na página da internet, só que agora a chave é outra, tá? Então, se você está com aquela página aberta, você fecha aquela página e vai abrir uma outra página, agora um outro código, para a gente falar sobre essa guerra a Confederação do Equador. Qual é a... Eu vou abrir aqui e mostrar para vocês. Eu estou abrindo aqui para mostrar para vocês. Opa, aqui agora eu não tenho. Ó. O código 3578 824. 3578 824. Professor, eu mandei o código lá no chat, vê se tá certo. 3578 824. 3578 824. É esse código mesmo. É esse site que colocou aí e esse código. Deixa eu só abrir aqui para vocês ir escrevendo e vendo lá. O que dizer da Confederação do Equador? Estamos participando. Agora, quem não conseguiu no outro, está conseguindo agora, gente? Aqui na tela do Teams tem aí o site para vocês entrarem. Qual que é o código? E o código lá, 3578824. Está aqui na tela do Teams, ó, na primeira linha. Olha, já está aparecendo a separação do Brasil, as riquezas lá do Pernambuco, a própria lá Pernambuco, a produção de açúcar, ideias liberais, ocorreu em 1824, situações de resistência, multicultura, riqueza. A própria lá Pernambuco apareceu mais de uma vez, né, porque ocorreu lá. Olha aí, perfeito, lindo os pontos. A revolta, né, os jornais enquanto local para fazer os manifestos contra o governo e mostrar a revolta, né, do povo. Muito bem. A menção do Frei Caneca como sendo o líder que foi punido, né, condenado à forca. República, riqueza, prisão de rebeldes. E a palavra Pernambuco sempre evidência, né, como sendo o local onde ocorreu a Revolução. Movimento separatista, né, queriam se separar do Brasil. Ocorreu lá no povo pernambucano. Muito bem. Alguém gostaria de comentar ou fazer alguma pergunta específica sobre esses pontos que nós vimos hoje, gente? Professor, Sim? sobre a Confederação do Equador, resumidamente, é a resistência dos pernambucanos no reinado do Dom Pedro I? Sim. E a gota d'água, o que foi? O que foi assim, o ponto de... Agora sim, nós vamos fazer guerra contra esse governo. Lembra? Eu só Não tô fico com a lembrada. pergunta. A Guerra da Cisplatina? Não, porque isso foi lá no sul. A Guerra da Cisplatina foi no sul. Começou o poder modelador do Dom foi, Pedro. então, justamente, esse ponto aí. A instituição do poder moderador do Dom Pedro I
expresso na Constituição de 1824. Entendeu? Então, esse foi o ponto que não é todo o povo pernambucano, não, gente. Nós estamos falando de gente que tinha propriedade, né? De gente rica ali, de gente que tinha condição de ter um domínio por lá, ok? Então, esse seria o ponto. Porque todas as ideias de liberdade que eles tinham, a liberdade do Brasil de Portugal, então todas essas ideias acabaram quando Dom Pedro veio e falou: não, eu sou imperador, eu mando mais que todos, vocês podem participar só um pouquinho, no final das contas, né, quem vai mandar aqui mesmo sou eu. Aí esse foi o ponto que eles ficaram muito revoltados. Minha dúvida só fica: para que querer mais poder, sendo que ele já tinha muito? Mas vai entender, né? Pensa uma criança que já nasceu, ele era o filho mais velho do rei, então desde bebezinho, sabendo que ele era um homem poderoso, que ele era uma pessoa que tinha poder, e aí quando ele vê qualquer situação aí de possibilidade de perder esse poder, ele fica doido. Tem algumas palavras aqui que não tem muito a ver, né, gente? Alguém colocou que 1984, não tem nada a ver com o contexto, né? Alguém colocou que parece que 15 de novembro também, não tem muita... A 2 de novembro, não, tem a ver com o contexto, sim, né? Tá dentro do... Mas, professor, mais ou menos que hora que acaba essa aula? Mais ou menos, corinha. Daqui uns 10 minutos. Ainda? Uai. É a vida, né? Como é que é? Você tá falando isso comigo mesmo? Pessoal, então, que bom. Aqui, olha, participaram menos pessoas da primeira vez, viu? No outro Mentimeter apareceu 44 pessoas, agora foi só 38. Então, onde estão essas pessoas? Os que não tinham conseguido aquela hora, agora conseguiu? Deu certo, gente? Pra mim deu certo. Sim, professor, eu consegui. A gente vai aprendendo, né? Faz parte do processo. Agora, eu quero, então, passar para aquele último ponto que eu comentei com vocês. Beleza? Ô, Matheus, você está falando alguma coisa conosco aqui? Sim, meu celular descarregou. Aí eu tô pelo celular da Ana Laura aqui agora. Que bom. Que bom. Professor? Você ainda está aqui conosco. Agora eu queria conversar com vocês sobre o material de colocar lá no portfólio, sabe? Porque nós vamos continuar com o formulário do Google, que é os formulários que nós respondemos toda semana, normalmente. Eu disse para vocês que eu estou desatualizado nas aulas no GR8, então eu tenho que colocar lá essa de hoje, mais umas 2 ou 3 que não coloquei ainda. Eu vou colocar essa tarde, logo depois de terminar a aula aqui, eu vou fazer esse serviço lá para vocês não ficarem desatualizados. Mas como é que nós vamos fazer aqui? Eu vou responder um formulário aqui, rapidão. Vocês vão ver o movimento que eu vou fazer, ok? Todo mundo, então, vendo a minha tela aí. Deixa eu ver se está aqui. Deixa eu pôr minha tela aqui na frente. Está aqui na tela na frente. Então, eu vou entrar aqui na aula nossa, a aula 74. Está um pouco lento para carregar, mas carregou. Então, veja como que você vai fazer lá. Eu não sei como é que é seu acesso no GR8. Então, aqui, olha. Clique aqui para realizar a atividade avaliativa dessa aula. Então, você vai poder clicar aqui no bloco. Professor, só aparece um quadrado cinza no meio da sua tela. Eu acho que é questão de internet. Aí eu vou minimizar aqui a... Minimizei. Agora está carregada aí a página do blog? Sim. Agora foi. A tela tá... Agora foi. Você está aí, você está vendo a atividade avaliativa, né? Tem aqui as informações. Você vai poder entrar por aqui, ou você vai entrar lá no GR8 na aula. Entendeu? Lá, ambiente virtual, aulas, aí vai na aula de história, e lá na aula de história você vai encontrar lá as atividades que precisam colocar no portfólio. Todas as atividades aqui valem nota, né? Só que a partir dessa de hoje nós vamos começar a fazer lá, inserir o arquivo no portfólio.
Mas que arquivo que você vai colocar lá no portfólio? Nós vamos gerá-lo aqui agora. Nós vamos gerar esse arquivo aqui. Então, você vai clicar aqui para fazer a tarefa, como sempre, certo? Abriu aqui o formulário, como vocês já estão bem acostumados, não é? Aqui nós mudamos a data para o dia 23/9. Primeira informação, aqui agora vai ter série. Você não pode errar esse e-mail. Se você errar esse e-mail, você não vai ter a devolutiva e não vai pegar o documento que você vai pôr lá no seu portfólio. Tem muita gente aqui entre vocês que erra o e-mail, coloca e-mail errado ou coloca e-mail que nem presta. Aí o e-mail fica perdido aí. A tarefa chega, entendeu? Mas só que não chega para você o relatório da tarefa ou a confirmação da entrega. Então, eu vou marcar aqui que eu sou do 8º A, suponha, né? A de uma coisa aí que começa com A. E aí, eu vou colocar meu nome completo, Caio. Pronto. Beleza, vou passar para a próxima página. Lá na próxima página tem uma única pergunta, né? Então, com base na leitura do texto, defina com suas palavras o que foi o primeiro reinado. Argumente, explique. Eu não vou responder tudo aqui, que é só exemplo, né? Então, eu vou colocar aqui governo do Dom Pedro I. Vou colocar só isso aqui. Vamos ver se... Aí vai lá enviar. Tá vendo? Enviou. No que enviou, tem que aparecer para você a mensagem aí. Olha lá, deu certo, a resposta foi enviada. Agora, aonde eu vou pegar o documento que eu acabei de enviar? Eu vou lá no e-mail, entendeu? Vocês estão acompanhando, meninos? Tem alguém que não está entendendo o que eu estou falando? Não, estamos entendendo. Mas quem já fez Eu tô entendendo. Agora, então, escuta mais um pouquinho. Nós vamos lá no e-mail agora. Então, nós vamos lá no e-mail. Eu acabei de responder o formulário, né? Coloquei meu e-mail lá direitinho, coloquei meu nome direitinho, coloquei tudo que eu tenho que colocar. Agora eu vou lá no meu e-mail para me verificar que é automaticamente essa coisa aqui, né? Assim que eu envio, já aparece lá no meu e-mail a confirmação. E de lá, nós vamos tirar o documento para a gente colocar no GR8, certo? Lá nessa aula em específico. Então, no meu negócio aqui, aparece aqui em atualizações no meu Gmail. Entendeu? No de vocês, eu não sei como é que é. Cada um tem uma configuração aí. Aqui nas atualizações, tem que estar aqui, eu estou rezando para que esteja, essa confirmação que eu acabei de fazer. Tá vendo que tá rodando aqui, tá carregando, então é a questão da internet, tem que dar um prazinho para ela, porque esses dias nós estamos terrivelmente com dificuldades internéticas. Só uma pergunta. Quem já fez, então, vai ter que fazer de novo, né? Não. Você só vai pegar o documento aqui no seu e-mail para você colocar lá no GR8. Entendeu? Amém. E aí, Quem acha que fez errado, pode refazer? Pode. E a chamada? Espera aí, gente. Nós terminamos esse ponto aqui? Essa situação da internet, ela é muito catastrófica e gera um certo grau de raiva, sofrimento e dor, mas logo vai abrir aqui. Ainda está carregando aqui em cima, mas se a sua internet for um pouquinho mais rápida que a minha, você vai ter esse documento um pouquinho mais rápido. Ô, professor, esse daí é para mandar pro blog, né? Ou pro portfólio? Lá para o portfólio do GR8, né? Lá você tem que mandar um documento feito por você. Só que o documento que eu estou mostrando para vocês é esse aqui. Você vai responder o formulário normalmente. O próprio formulário vai jogar esse documento que você fez, vai jogar aqui no seu e-mail. E aí, do seu e-mail, você vai, então, gerar o documento para colocar lá no GR8. E aí, assim,
Eu queria muito demonstrar para vocês aqui agora, mas parece que eu estou com problema de internet. Professor, como assim? Já vi aqui. Tá aqui no meu e-mail a atividade. Vai em spam. E depois de... Então, é isso que eu quero mostrar aqui agora. O que vai fazer daí para frente. Alguns de vocês pode aparecer em spam, alguém falou aí, pode aparecer em lixo eletrônico, pode aparecer em algum lugar, né? O meu quase sempre aparece aqui em atualizações. Professor, vai no principal, tá aí com um negócio, um novo, deve ser qualquer coisa. Não, aqui tá da Maria Aparecida Santana. É para mim ler um artigo aqui. Tá. Já que você falou, eu vou ver, mas... Ah, você estava certo. Você tá certo. Não tá não. É lá no atualizações mesmo, no meu caso aqui. Uai. Tá vendo aqui, ó, atualizações. Aqui apareceu, ó, formulário, aula 74, História do Brasil, Primeiro Reinado. Você clica uma vez, né? Ele vai abrir o documento. E aqui eu tenho chance de ver a resposta que eu mandei. Entendeu? Aqui eu pus governo Dom Pedro I. Mas eu tenho que gerar um documento para me colocar lá no GR8. Aonde eu vou fazer isso? Aqui, tá vendo esses 3 pontinhos do lado? É mais, eu vou clicar neles, certo? E aqui eu vou mandar imprimir. Não preocupa que se você não tem impressora, mas vamos aqui para a gente salvar na forma de PDF. É isso mesmo. Então, no lugar aqui de escolher uma impressora, né, aqui está a impressora Samsung. Eu não vou mandar imprimir isso aqui. Eu quero salvar como PDF. Ou, se você quiser, estiver aí no seu, se for Gmail, seu e-mail, salva no Google Drive e pega o link. Mas vou salvar aqui PDF, certo? Aí eu vou mandar salvar aqui embaixo. E aí eu vou escolher a pasta que eu quero colocar essa aula 71 de História. Eu vou colocar aqui na minha pasta Downloads. Eu deixo lá, né, porque depois eu posso jogar fora sem problema. Está aqui na pasta Download, abrir, eu salvo, certo? Agora, eu não tenho acesso para mostrar para vocês do aluno GR8. Mas o aluno GR8 vai lá Tipo, eu vou mandar um e-mail aqui, né? Vou escrever um e-mail aqui para alguém e eu quero mandar esse documento. Como é que a gente faz? É o anexo, né? Aqui o grampinho do anexo, que você vai fazer isso lá no seu GR8, na sua aula 74, que é de hoje. No grampinho aqui, você vai, então, lá na pasta Download, né? E na pasta Download você pega o arquivo e você abre o arquivo, certo? Então, gente, agora é futricar e tentar fazer. Porque cada um tem um celular diferente, cada um tem um Professor, computador já enviei. Que bom. Não enviou, não. Sabe por que você não enviou? Enviou aonde? O que você está me falando aí? Portfólio. No portfólio você não enviou. Sabe por quê? Porque eu não pus essa aula lá ainda. Se você fez um envio lá, você fez um envio errado. Eu disse para vocês que eu vou postar essa aula logo depois de terminar aqui. Eu vou colocar ela lá. Ah, então o senhor quer que envie essa atividade do portfólio anexada à aula? Na aula que eu vou postar daqui a pouco, né? Que vai ser a primeira do portfólio. Nós já temos outras tarefas, né? Nós temos outras tarefas aí que valem nota do mesmo jeito, mas essa vai ser a primeira do portfólio que a gente tem que anexar lá na aula do GR8, né? Nessa aula que eu vou postar daqui a pouco. Eles ensinam a gente como que faz para anexar na aula, eles mandam um vídeo. Certo, é isso mesmo, então. Aí o que eu mostrei aqui agora foi como você vai gerar o arquivo de colocar lá nessa aula, né? Aí você tem que tomar muito cuidado para colocar o arquivo errado. Um ponto que não adianta é você tirar um print daquela última página, sabe? Aquela última página quando envia o formulário. Aquela não aparece nome de ninguém, aquilo lá não tem sentido nenhum, entendeu? Então, ou seja, você tem que mandar o documento, porque esse documento que nós geramos agora, ele tem todas as informações, as suas respostas, seu nome, seu e-mail, tudo o que precisa. Professor, pode sair? Qualquer dúvida, vocês entrem em contato e a gente encerra por aqui, então, tá? Ok. Tem chamada? Boa tarde Tchau. a vocês. Tchau. Boa tarde. Boa tarde. A chamada. Professor, chamada.